Cá estamos para mais uma edição do Votuila, o programa do Tribunal de Contas, órgão supremo de fiscalização das finanças públicas. Tukwenu chako kuhilu kila kundako ya kukiri kitaka nawa nyimbongo jangu vulu kuhilu kila kundako ya kuendesaka nawa ikumba yangu vulu kupwanyi uhashi wa kusolo la chize yeno na kiri kita nyimbongo jangu vulu zuri atala chikasa cha mbongo jangu vulu chifuchi cha Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. No programa de hoje, vamos falar das auditorias aos órgãos sob jurisdição do Tribunal de Contas. Acompanha a reportagem que se segue. Votuila. No Tribunal de Contas, as auditorias estão sob responsabilidade da Segunda Câmara, que verifica como e onde foi aplicado o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, alocado a entidades financiadas com dinheiro público. O Tribunal desloca uma equipa de técnicos para verificar in situ o modo como foram realizadas as despesas, o modo como foi gerido os recursos públicos que estavam sob responsabilidade de um determinado ordenador de despesa, de um gestor público, ou mesmo de um conjunto de pessoas que estavam a realizar a gestão de um determinado recurso público. A prestação de contas, que anualmente estão sujeitas às entidades sob jurisdição do Tribunal, dá indicadores que podem levar os técnicos ao terreno. O juiz jubilado Gilberto Magalhães diz-nos como é que o Tribunal despoleta os processos de auditorias. Da avaliação dos processos de prestação de contas resulta sempre uma informação que o Tribunal, ao considerar a conta não estando em termos, uma informação substantiva para poder, a partir daí, começar a agrupar as unidades orçamentais que eventualmente serão sujeitas à verificação externa, que serão alvo de auditorias ou inquéritos ou averiguações do Tribunal. Isso passa depois por uma organização dos serviços de apoio que elabora com a Segunda Câmara o plano de auditorias do Tribunal. Esse plano de auditorias do Tribunal prevê as entidades, o número de técnicos, os montantes envolvidos e também o período em que a auditoria vai se realizar. O plano de auditorias é aprovado em plenário pelos juízes conselheiros. Depois, é designado um juiz relator que tem a missão de acompanhar todo o processo de auditoria, que termina com a elaboração de um relatório onde são descritos eventuais casos de infrações financeiras. A auditoria é conduzida por um juiz relator, um juiz que vai relatar aquela auditoria, que vai acompanhar a equipe técnica. Daí que quando nós estivemos a falar sobre as atribuições da Segunda Câmara, dizemos que o juiz que, por exemplo, acompanha uma determinada auditoria, ele nunca vai poder julgar aquele processo se dali resultar situações de responsabilidade financeira. Não. É um outro juiz que não vai conhecer ou que não conhece aquele processo. E então, depois disto, depois de planificado, o plano é levado ao juiz relator que aprova. Depois de aprovado, desencadeia-se então um conjunto de atividades próprias da auditoria, no sentido de analisarmos o estado daquela unidade orçamental ou daquela entidade pública. Produzido o relatório, o juiz relator não pode intervir no processo, caso seja detectada alguma situação que leva à responsabilização financeira dos gestores. Votuila. Vamos ao espaço reservado aos cidadãos, na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuila.
Sabe qual é a diferença entre inspeção e auditoria? É o que vamos saber na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Não existe uma diferença categoricamente. O conceito inspeção é mais aplicado no setor público, quanto ao conceito de auditoria é um outro conceito que tem o mesmo significado, mas chega a ser mais aplicado no setor privado. A auditoria controla e a inspeção supervisiona. Quanto ao âmbito de atuação, a auditoria é mais abrangente e a inspeção configura-se mais restrita e mais específica. Porém, em matéria de finanças públicas, a auditoria é da competência dos órgãos de fiscalização externa. Mormente, aqui podemos chamar a colação o Tribunal de Contas. Por outra, a inspeção é mais vocacionado aos órgãos de fiscalização interna. Aqui chamamos o Presidente da República e titular do Poder Executivo, que se materializa através dos seus órgãos auxiliares, como a Inspeção Geral da Administração do Estado. Ora, nada impede que a Inspeção Geral da Administração do Estado, no exercício das suas funções, realize auditoria. Porém, falo de maneira mais restrita e mais específica, utilizando a auditoria como uma ferramenta para testar a legalidade, a conformidade e o cumprimento das políticas e princípios e diretrizes. Não falo de forma abrangente como seria o Tribunal de Contas nas vestes de um órgão de fiscalização externa. Foi a rubrica Vez e Voz do Cidadão. As auditorias às entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas são planificadas e aprovadas anualmente pelo plenário desta instituição do Poder Judicial. Mas há outras formas de desencadear uma auditoria. O Tribunal de Contas faz a verificação externa das contas para aferir a regularidade da prestação de contas dos organismos financiados pelo Orçamento Geral do Estado e avalia se em determinada instituição os responsáveis seguem os princípios básicos de gestão. A verificação externa das contas, conforme estabelecido no artigo 77 da Lei Orgânica do Processo do Tribunal de Contas, é realizada com recurso aos métodos e às técnicas de auditorias decididos pelo Tribunal de Contas, com vista a apurar se as operações realizadas foram ou são legais e regulares, se os sistemas de controle interno adotados pela entidade são fiáveis, se as contas e as administrações financeiras evidenciam fidedignamente as operações realizadas, ou seja, as receitas e as despesas, se são elaboradas de acordo com as normas contabilísticas ou as normas de contabilidade aceitas, bem como de avaliar a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade. A iniciativa de desencadear uma auditoria a uma entidade pode partir da Assembleia Nacional, que além do Tribunal de Contas, é também um órgão externo de controlo das finanças públicas. O Tribunal pode realizar auditorias por sua iniciativa ou por solicitação da Assembleia Nacional. O Tribunal pode realizar auditorias de natureza diversificada. O Tribunal realiza auditorias financeiras, de conformidade e, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Processo do Tribunal de Contas, o Tribunal pode realizar auditorias de modo a apreciar a gestão económica e financeira das entidades sujeitas à sua jurisdição. Refiro-me aqui às auditorias de desempenho, às auditorias de mérito, abrangendo também a avaliação dos programas e das políticas públicas. O Tribunal também realiza auditorias integrais, ou seja, uma auditoria que envolve os três tipos de auditoria ou os diferentes tipos de auditorias que o Tribunal pode realizar. Depois das contas correspondentes a um ano econômico estarem fechadas, o Tribunal aprecia, por via da fiscalização sucessiva, a gestão financeira e patrimonial das entidades que estão sob seu controlo financeiro. Se as contas e as informações não forem suficientemente esclarecedoras, esta instituição superior de justiça pode, a qualquer momento, realizar uma auditoria que compreende várias fases que são rigorosamente preparadas. A auditoria comporta diferentes fases, nomeadamente a fase de treinamento,
que é onde se desencadeiam as ações preliminares da auditoria, e é elaborado um plano de auditoria com indicação das diferentes áreas objeto de controle. A segunda fase é a fase da execução, que consiste na deslocação da equipa da auditoria à entidade alvo de fiscalização para a recolha e análise das informações necessárias com vista à obtenção da prova da auditoria, dentre outros aspectos que são verificados nessa fase. Após a conclusão da fase de execução da auditoria, é elaborado um relato da auditoria, nos termos do regulamento da segunda Câmara, onde é apresentada uma exposição fundamentada de todas as constatações verificadas ao longo das auditorias. São apresentadas todas as irregularidades, a identificação dos responsáveis pelas mesmas, bem como a indicação das normas violadas. De acordo com o artigo 19º da Lei Orgânica, o Tribunal de Contas pode, sempre que necessário, recorrer a auditores independentes para a realização de tarefas indispensáveis ao exercício das suas funções. Votuela. Agora, vamos ao glossário de contas. Votuela. Verificação externa das contas. A verificação externa das contas deve ser feita com recurso aos métodos e técnicas de auditoria decididos em cada caso pelo Tribunal e deve concluir pela elaboração e aprovação de um relatório, do qual conste o seguinte: a entidade fiscalizada, os responsáveis pela representação e gestão financeira das contas, a demonstração referida no número 2 do artigo anterior, o juízo sobre a legalidade das operações examinadas, a descrição das situações suscetíveis de traduzir eventuais casos de infrações financeiras. Votuela. Está a acompanhar o Votuela. O Tribunal de Contas de Angola está integrado em organizações regionais, continentais e mundiais. Os órgãos superiores de controlo cooperam em vários domínios para tornar mais eficiente o delicado trabalho de controlar e fiscalizar o dinheiro público. Este é o tema da rubrica Sabia que? Votuela. No âmbito das relações internacionais, cooperação e intercâmbio, o Tribunal de Contas relaciona-se com diversas organizações internacionais, das quais podemos destacar a Intosai, a Afrosai e a UISC-CPLP. A Intosai é a Organização Internacional das Instituições Supremas de Controlo a nível internacional. É uma instituição universal que foi criada em Cuba em 1953 e é composta por cerca de 195 membros. A Afrosai é a instituição ou a organização africana das instituições supremas de controle e da auditoria. O objetivo fundamental das organizações internacionais de auditoria que o Tribunal de Contas faz parte é fundamentalmente fomentar e desenvolver o aperfeiçoamento das técnicas de auditoria entre as instituições supremas que fazem parte da organização. Outro objetivo também é promover ações de formação e de capacitação tendentes a aperfeiçoar as técnicas e métodos de auditorias no sentido de melhor fiscalizar os dinheiros públicos, melhor fiscalizar as finanças públicas. Votuela. Chegamos ao fim de mais um programa. Em nome do Tribunal de Contas, desejamos tudo de bom para si.